Boa noite, igreja. Como o Mazinho falou, né, me chamo Romilson Júnior. Formei junto com ele agora no seminário no ano passado. Realmente estamos no estado intermediário, que é até estranho para se apresentar, acostumado a me apresentar como seminarista, mas não sou mais seminarista e a gente fica até sem saber como se apresentar, né? Eu sou membro da Primeira Igreja Batista de Cuiabá. Minha esposa Jéssica, que está me acompanhando. Marilson, Valteir e Glauci são grandes amigos de lá da PIB também. É uma satisfação muito grande estar com vocês e poder compartilhar sobre a palavra de Deus, que é o que nos move, né? Abram a Bíblia de vocês no livro de 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1. Vou aguardar os irmãos encontrarem, para que nós possamos fazer mais uma oração. Amém? Vamos fazer uma oração? Deus maravilhoso, obrigado por tudo, Pai. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de cultuar a Ti em comunidade, Pai. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de louvar o Teu nome, Deus. Ó Deus maravilhoso, eu creio que o Senhor recebeu o nosso louvor, Deus. E eu te peço, Pai, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra está aberta, Senhor, e nós sabemos que a Tua palavra não falha, Deus. Mas a nossa mente é muito limitada, Pai, e vagueia muito, Senhor. Eu te peço que o Senhor mantenha a nossa mente cativa, Pai, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus. Te peço que nesse momento, Deus, que nós diminuamos, ó Pai, que o Senhor cresça, que nós possamos absorver o que o Senhor tem a nos apontar, ó Pai, que nós possamos sair desse culto, Pai, mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, Deus. Obrigado por tudo e amém. A carta de 2 Pedro é uma carta bem pequena e ela é muito semelhante a alguns pontos da carta de Judas. A carta que nós chamamos, uma das cartas que nós chamamos de carta geral, epístola geral, que não foi direcionada para uma pessoa apenas, ou para uma igreja específica, como nós temos a carta à igreja de Corinto, aos romanos, que são direcionados especificamente para um povo, uma pessoa ou uma igreja. E a carta de Pedro, as cartas de Pedro são o que nós chamamos de epístolas gerais, porque já foram escritas especificamente para circular entre as igrejas, entre os cristãos. Não que isso não acontecesse, por exemplo, com a carta que foi enviada para Corinto, porque a gente percebe que eles falam sobre as outras cartas. Elas circulavam, mas só que tinha uma mensagem específica para alguma igreja e a gente percebia esses traços. A carta de 2 Pedro é uma carta geral. E ela tem um caráter que a gente pode chamar de um gênero testamentário. Pedro ele fala que, por várias vezes, ele faz alusão que ele está chegando ao fim da caminhada e que em breve ele encontraria o Senhor Jesus Cristo. E tem elementos testamentários que no sentido de que são as últimas palavras. Ele deixa isso bem claro em alguns momentos, no capítulo 2 principalmente, que ele está dizendo talvez as últimas palavras que ele escreveria e enviaria para o povo de Deus. E o gênero testamentário chama atenção, porque quando a gente está o testamentário é relacionado ao fim da vida. No fim da vida, quanto menos tempo você tem para deixar uma instrução, a tendência é que você deixe as instruções mais importantes. Você vai dizer o que é absolutamente essencial. E a gente percebe alguns elementos aqui na carta de 2 Pedro que para a igreja são absolutamente essenciais, inegociáveis. E Pedro fala assim, algumas das coisas vocês já sabem, mas eu julguei necessário que vocês relembrassem. E é isso que nós vamos ver. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Nós leremos do 3 até o 8. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude,
à virtude, o conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, perseverança, à perseverança, piedade, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Deixem a Bíblia aberta, que nós vamos voltar ao texto algumas vezes. Nesse capítulo, nós podemos ver o que Deus, através de Pedro, quis nos instruir acerca do crescimento, da maturidade. Se nós formos dar um título para a mensagem que nós traremos hoje, que nós faremos a reflexão hoje, o amadurecimento cristão. A vida cristã, ela exige maturação. O que é o amadurecimento? A partir do momento que nós fomos alcançados por Jesus Cristo, a Bíblia fala em um novo nascimento. Um novo nascimento. Um novo nascimento requer etapas. Um nascimento tem progressos. Uma criança, ela vai crescendo conforme o alimento que ela vai recebendo, ela vai crescendo, vai adquirindo conhecimento e vai amadurecendo. O ser vivo, ele cresce, está sempre em constante crescimento, seja físico, seja intelectual, seja de experiência, em constante crescimento. E com o cristão é exatamente da mesma forma. Não importa se nós temos 1 ano de caminhada cristã, se nós temos 3 meses de caminhada cristã, ou se nós temos 50 anos de caminhada cristã. A caminhada cristã, ela exige maturação. A cada dia nós devemos progredir dentro do que Deus tem nos instruído. A exemplo disso é que a gente percebe aqui nesse curto trecho que nós lemos, pelo menos 7 vezes aparece a palavra crescimento e conhecimento. A gente vai ver alguns desses pontos aos poucos, mas é preciso que haja um crescimento. A vida de Pedro, ela mostra muito, muito claramente isso aqui para a gente. Se a gente for olhar os evangelhos, a gente vê, quando Jesus aparece para Pedro, rapidamente Pedro já reconhece Jesus como Senhor. Pedro já reconhece que Jesus é Deus, e Jesus fala para Pedro, em algum momento Jesus fala para Pedro, Pedro, isso que você reconhece não vem de você. Você não teria reconhecido isso se não fosse através de Deus, se não fosse Deus colocando isso no seu coração. E a gente vê Pedro, vários sinais de fé em Pedro, mas a gente vê muitas pisadas na bola também em Pedro. Pedro foi capaz de andar sobre as águas. Por mais que ele afundou, ele teve a fé a ponto de pisar e de andar sobre as águas. Quando veio o vento, ele afundou. A gente percebe uma oscilação. Pedro cortou a orelha do soldado, mas ao mesmo tempo, quando Jesus está falando que seria crucificado, Pedro fala assim, Senhor, obrigado. Pedro fala, não, eu não vou deixar, eu sou capaz de dar minha vida para que isso não aconteça. E poucos dias depois, Pedro estava negando Jesus Cristo, e Jesus foi crucificado. Só que se a gente for olhar a história da igreja, a gente vai ver que Pedro, de fato, morreu por amor a Jesus Cristo. Pedro, ele cumpriu o que ele falou, mas ele achava que ele estava pronto para aquilo naquele momento, e ele não estava. Pedro, ele deu a vida por amor a Cristo, mas naquele momento que ele achou que ele seria capaz, ele não foi. A gente percebe as oscilações na vida de Pedro, mas quando a gente vai para o livro de Atos, parece que é um outro Pedro. A importância que Pedro teve para a igreja, para a instituição da igreja de Jerusalém, junto com Tiago, a gente vê um outro Pedro completamente diferente dos evangelhos, um amadurecimento muito grande, uma fidelidade cada vez mais gritante com relação à fidelidade a Deus, a Jesus Cristo, mas isso não significa que ele seria inerrante, porque a gente vê lá em Gálatas que Paulo repreende Pedro. Isso são só algumas demonstrações da caminhada cristã. Pedro, ele teve esses momentos de que ele precisou amadurecer, que ele achou que ele estava pronto para enfrentar uma coisa e ele não estava, e ele foi amadurecendo. E na nossa vida não é diferente. Não adianta a gente achar que porque a gente já conhece, a gente já sabe de muita coisa, a gente já está acostumado, que as coisas são diferentes para a gente. Vamos ler o versículo 3? Versículo 3. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida, para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Como eu falei, a palavra conhecimento aparece várias vezes aqui, né? Só que aqui chama atenção para uma coisa, que ele fala em pleno conhecimento. A irmã que iniciou o culto, ela falou um pouco sobre
a vida plena, sobre a plenitude que a gente só encontra em Deus. Aqui, quando se fala em pleno conhecimento, é o conhecimento preciso, o conhecimento necessário, o conhecimento específico. É o conhecimento que nós só encontramos em Deus, o pleno. Plenitude a gente só encontra em Deus. Na nossa vida a gente vai adquirir conhecimento, uma série de coisas, várias bagagens, coisas que podem nos ser útil para a vida, para a caminhada, mas só que pleno vai ser sempre só em Deus. E aqui no versículo 3 nós lemos, ele fala que ele já deu tudo o que necessitamos para a vida e para o conhecimento pleno. Vida aqui, na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, tem vários momentos que nós vemos a palavra vida, só que são palavras diferentes. Para ficar claro, aqui a palavra é zoe. Zoe, quer dizer vida plena, a vida que Deus dá. Em alguns textos, quando está falando da vida normal, da vida que nós temos ao nascer, é a palavra bios, que nós usamos hoje em biologia, por exemplo, estudo da vida. E aqui é zoe, a vida que Deus dá. A gente precisa olhar para o que ele está falando aqui, que assim, ó, Deus ele já disponibilizou tudo para que nós tenhamos a vida plena, a vida necessária. E a gente vai construindo essa ideia no decorrer da mensagem, vai ficar um pouco mais claro. Seguindo a leitura, ele fala assim, no versículo 4, dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Quando se fala em conhecimento pleno, e que eu falo que a gente só encontra isso em Deus, Deus é a fonte, é evidente que eu estou falando do conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus, sem sombra de dúvidas. E às vezes nós negligenciamos isso. Às vezes nós tratamos a leitura bíblica como uma coisa secundária na nossa vida. E com isso a gente negligencia o essencial, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Vou dar um exemplo. Nós temos a Bíblia como... na verdade, a própria Bíblia se refere a si mesma como o alimento, né? A Bíblia é o nosso alimento. Se nós temos fome, a gente tem acesso à comida, a gente não deixa para comer depois. A gente está com fome, tem acesso à comida, vamos e nos alimentamos. Mas se nós sentimos a necessidade de conhecer mais da palavra de Deus, sentimos a necessidade de conhecer mais de Deus, muitas vezes a gente deixa isso para depois. É uma necessidade que a gente tenta administrar e fala, não, mais tarde eu leio a Bíblia. Ou então a gente faz isso, muitas vezes, com perdão da palavra, mas relaxadamente. Vou dar um exemplo. Se você fechar os seus olhos e ir na geladeira e escolher 3 alimentos aleatoriamente. Aí vamos supor que você pega lá na geladeira uma maçã, um ketchup e uma cebola. E você for misturar os 3, vai ficar uma combinação indigestível, vai ficar sem sabor, sem graça, talvez não vai suprir a necessidade que você tem, e é uma combinação que você não tem nada a ganhar, né? Com cebola, ketchup e maçã, por exemplo. E às vezes a gente trata a palavra de Deus da mesma forma. A gente simplesmente fecha os olhos e abre um texto aqui, abre outro texto ali, outro texto aqui. E a gente perde o contexto, a gente perde o que a palavra de Deus quer nos dizer como um todo. A palavra de Deus é uma riqueza sobrenatural. E quando a gente trata ela como apenas uma caixinha de promessas, quem tem a perder é nós. O ideal é que nós tenhamos um plano, um projeto de leitura, que tenta ler sequencialmente a palavra de Deus. Isso não quer dizer que em um momento ou outro você possa abrir um texto e aquilo fazer sentido para você. Não, a palavra de Deus ela é poderosa, mas só que você pode perder muita coisa por negligenciar a disciplina da leitura bíblica. Então, quando se fala em conhecimento para o crescimento, para a maturidade, não dá para a gente fugir da importância do texto bíblico, a importância da Bíblia. E aí eu falei que a fonte está em Deus, porque além da palavra ser revelada, nós temos o Espírito Santo que faz com que o que nós estamos lendo faça sentido para cada um de nós, que seja algo tão profundo. Eu vou te dar um exemplo, para vocês. Os meus amigos devem ter me ouvido dar esse exemplo algumas vezes. Quando eu morava lá em Campo Grande, eu fazia faculdade de letras, tinha um senhor que ele tinha acho, 47 anos, mais ou menos, ele era o mais velho da turma, e ele tinha muito conhecimento.
Quando a professora de literatura inglesa, por exemplo, passava um livro, recomendava um livro, ele lia o livro na língua original, em inglês. Quando o livro era francês, ele lia o livro na língua original, em francês. E nós ficávamos, todo mundo admirava ele. A gente chamava ele de Pelé da gramática, porque ele dominava tudo ali. E conversando comigo uma vez, sabendo que eu era cristão, ele falou, cara, eu já tentei ler a Bíblia, mas eu não consigo entender. E aquilo me intrigou, porque como uma pessoa que nós admirávamos tanto pela inteligência, não conseguia entender algo que para mim fazia tanto sentido. Porque a diferença está no Espírito Santo. E a gente tem nas nossas mãos a palavra de Deus e a gente tem dentro de nós o próprio Deus, o Espírito Santo. É uma ferramenta de crescimento que é surreal. E quando eu falo da gente valorizar o contexto, é porque às vezes tem coisas que a gente lê e tem uma dificuldade de compreender. O Espírito Santo, ele faz com que a Bíblia faça sentido para nós, com que o que nós lemos seja profundo e pareça que foi escrito diretamente para você. Mas só que se você está lendo lá e você vê, por exemplo, fariseu e saduceu, o Espírito Santo, pelo menos comigo, ele nunca falou para mim, o fariseu e saduceu eram um segmento do judaísmo e tal. Para que eu pudesse entender isso, eu precisei me esforçar, precisei ler o contexto, precisei estudar. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus dessa forma, de se dedicar, se esmerar para conhecer mais sobre Deus e sobre a palavra de Deus. E, em consequência disso, ele fala que através disso a gente vai conseguir fugir da cobiça desse mundo, dos problemas desse mundo. No versículo 4 ele fala, fugir da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. A força nós encontramos em Jesus Cristo, através da palavra dele, através da oração e do relacionamento com ele. Vamos seguir a leitura? No versículo 5 fala assim, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, e a virtude, o conhecimento. Volto no conhecimento de novo, né? Mas eu queria chamar a atenção para vocês, acrescentar a sua fé. Tem uma ilustração de um pastor do pastor Ed René, que eu acho bem interessante. Ele conta uma história de que tinha um recordista mundial de travessia em cabo de aço. Não sei se vocês já viram as pessoas que fazem travessia em cabo de aço, colocam o cabo de aço entre duas torres e andam no cabo de aço. E aí diz que tinha uma criança assistindo o recordista mundial de travessia em cabo de aço. E aí o recordista voltou várias vezes e a criança ficava admirada. Nossa, como ele é muito bom, como que ele faz isso? E aí ele pegou um carrinho de mão e foi com o carrinho de mão e voltou. E a criança olhando e falando, nossa, ele é muito bom. Aí ele olhou para a criança e falou, você acredita que eu consigo ir e voltar de novo? A criança falou, eu acredito. Aí ele, então entra no carrinho. Aí é outra história. Quando se fala em fé, seria entrar no carrinho. A gente olha para Deus, a gente olha para as dificuldades, a gente fala, não, eu acredito que Deus possa fazer isso. Mas a gente não é capaz de fazer como a gente cantou aqui, descansar e entregar completamente a Deus. Confiar que Deus é capaz de fazer isso. Às vezes a gente pensa que a fé é só a teoria, é só saber que Deus pode fazer. Mas a gente não entrega completamente. O que Deus espera de nós quando se fala em fé. Quando se fala em fé, muitas vezes a gente pensa, fé é acreditar que vai acontecer ou não vai acontecer. Fé é eu orar acreditando que a pessoa será curada. Fé está muito mais relacionada a confiar em Deus plenamente. Você pode orar, sim, para que uma pessoa seja curada. Você pode orar para a sua necessidade. Mas a fé é você ter a convicção de que se isso não aconteceu é porque Deus tem um plano maior sobre todas essas coisas. Fé é confiar no sentido de entregar, se colocar no carrinho, ainda que pareça nos colocar em risco. Quando eu falo que a fé é prática, fica mais fácil para a gente perceber, porque a gente pensa que fé é só acreditar que Deus existe, acreditar o que Deus é capaz de fazer. No livro de Tiago fala que até os demônios creem, e eles estremecem por crer. A fé não é só saber quem Deus é e o que Deus é capaz de fazer. A gente pode avaliar a nossa fé através do nosso estilo de vida. A gente vai ver aqui no texto. Através da fé, automaticamente, algumas virtudes nos são acrescentadas. Se nós exercitamos a nossa fé, como a palavra de Deus nos instrui, nós teremos progressos em termos de virtudes, nós seremos pessoas mais agradáveis, nós seremos pessoas mais longânimas, me fugiu, não estou conseguindo falar, longanimidade,
nós seremos pessoas mais pacientes. A fé tem efeitos absolutamente práticos. Você quer perceber isso? É só você olhar a sua agenda. Quanto do seu tempo você pensa em Deus? Quanto do seu tempo você ora? Quanto do seu tempo você lê a Bíblia? E, através disso, a gente consegue perceber a nossa fé. A fé não é apenas uma coisa mental. A fé é o nosso relacionamento com Deus. A vida com Deus, com Jesus Cristo, começa na fé. É através da fé. O ponto de partida é a fé. E a gente vai acrescentando a cada uma dessas coisas. Aí, através da fé, a gente acrescenta a virtude, nós vimos no versículo 5. E assim segue. E a fé, quando eu falo que a fé é acreditar no que Deus é capaz de fazer, não quer dizer que nós vamos orar e ficar sentado em todas as circunstâncias. Vou te dar um exemplo. Nós temos na Bíblia vários exemplos. O menino, quando Jesus multiplicou os pães, o sobrenatural quem fez foi Jesus. Jesus multiplicou os pães e os peixes, mas Jesus usou os pães e os peixes que o menino tinha levado. Quando foi retirada uma moeda de dentro da boca do peixe, Jesus mandou que alguém fosse lá pescar. Deus, ele faz o sobrenatural, mas ele nos incumbe de fazer o natural. Um exemplo bem simples: se você está à procura de um emprego, ora, entrega nas mãos de Deus, mas isso não quer dizer que você não vai entregar o currículo. A fé é você confiar plenamente em Deus, você fazer o que cabe a você. O que não cabe a você, você entrega nas mãos de Deus. A gente percebe isso em todo o Novo Testamento. Várias coisas apontam para essa realidade. Aí no versículo 6, ao conhecimento, o domínio próprio, e ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. Ao conhecimento, se deve acrescentar o domínio próprio. A gente percebe aqui essa questão que eu falei de amadurecimento. Vem uma coisa, vem outra, vai acrescentando coisas umas às outras. E depois da fé, do conhecimento, a necessidade do domínio próprio. Se a gente for olhar os frutos o fruto do Espírito, a gente percebe que o domínio próprio é o que fecha os frutos do Espírito. A verdade é que, às vezes, a gente pensa em domínio próprio como uma coisa que só precisa ter aquela pessoa que é muito impulsiva, que se ira muito fácil. Mas o domínio próprio é uma coisa que todos nós precisamos ter, porque é através do domínio próprio que a gente consegue ponderar um pouco mais uma resposta que nós daríamos, se nós seríamos mais grosseiro. Através do domínio próprio que a gente consegue avaliar e falar, não, se eu for até tal lugar, isso pode me trazer algum dano, isso pode fazer com que eu peque, eu evitar ir àquele lugar. Evitar tomar determinada atitude, evitar frequentar determinados lugares. Tudo isso está relacionado ao domínio próprio. E o domínio próprio, e relacionado a conhecimento e fé, é bem interessante, porque assim, Eugene Peterson, ele fala o seguinte, que o conhecimento religioso, o senso crítico religioso, sem o domínio próprio, é uma bomba relógio. Porque a partir do momento que a gente tem o conhecimento da palavra de Deus, a gente tem o conhecimento do que é o certo e o errado, o que nós devemos fazer, mas a gente não tem domínio próprio, é muito fácil a gente sair só apontando o dedo para todo mundo e falando, você tem que fazer assim, 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 você tem que fazer assim, 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 sem olhar para nós mesmos. O domínio próprio é o que faz com que nós façamos, com que se eu for instruir alguém, eu vou estar pensando no melhor dela, no melhor para o relacionamento dela com Deus, não apenas em julgar o que ela faça. E também é através do domínio próprio que eu vou perceber que eu preciso me ponderar em algumas coisas. E aí, seguindo, ele vai pedindo que acrescente algumas coisas, e ao domínio próprio, a perseverança. Aqui é uma dos pontos mais, como que eu posso dizer, mais conhecidos para o público que recebeu a carta de 2 Pedro. O pessoal vivia em um contexto judeu, e o judeu sabia muito bem essa questão da perseverança. Afinal de contas, o povo de Israel passou por uma série de coisas. Muitos anos no deserto, passou por exílio, ficou preso na Babilônia, depois foi pego pelos persas, uma série de coisas, e os judeus sabiam o que era perseverar, o que é confiar em Deus. A perseverança, na verdade, uma explicação bem simples, é esperar com paciência. Não é esperar
reclamando o tempo inteiro. É o que nós cantamos aqui de descansar. A perseverança é verdadeiramente descansar, esperar pacientemente no que Deus tem para fazer. Quando a gente olha para o povo de Israel, a gente fala, principalmente no deserto, a gente olha e vê, o pessoal murmurava demais. E a gente só olha e vê o povo de Israel como um povo murmurão. E tem uma música do Resgate que me fez ver uma outra ótica, que ela pega e fala assim: atravessar o deserto e depois de tudo ainda crer na promessa. Na verdade, é isso que nós precisamos. A nossa vida é cheia de dificuldades. Não adianta a gente achar que porque nós aceitamos Jesus, nós não teremos dificuldades. Nós teremos dificuldades. A diferença é que nós temos um companheiro nas dificuldades, que é Jesus Cristo. E nós precisamos passar por essas dificuldades crendo na promessa. A promessa que nós temos é a promessa de que Jesus voltará. E de que tudo que nós estamos passando aqui é absolutamente passageiro. Nós devemos atravessar o deserto crendo na promessa. Continuando, no versículo 7, ele fala assim: a piedade acrescente a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Aqui, novamente ele fala, crescendo, é necessário que vocês e existirem e estiverem crescendo, uma coisa contínua, né? O uso do gerúndio aqui, é uma coisa contínua, nós devemos estar sempre em crescimento, nós nunca vamos adquirir a estatura de varão perfeito, digamos assim, e não precisamos mais nos preocupar com conhecimento, com aprendizado, com oração, com relacionamento com Deus. E, novamente, fala em pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria chamar a atenção aqui que ele fala, se nós estivermos crescendo, se essas qualidades existirem em nós, nós não seremos inoperantes. É uma triste realidade quando nós percebemos que muitas vezes nós, como igreja eu estou falando não a instituição, não a PIB de Tijucal, não a Primeira Igreja Batista de Cuiabá, mas nós, os servos de Deus, nós, como igreja, muitas vezes nós estamos inoperantes. Muitas vezes a gente olha para nós e a gente percebe que nós não estamos fazendo nada para a expansão do reino. Que o nome de Jesus não está sendo levado muitas vezes por nós. E aqui nesse texto a gente percebe que a falta de crescimento, se essas virtudes existirem em nós, nós não seremos inoperantes. Se nós estamos sendo inoperantes, nós precisamos rever algumas coisas. Nós precisamos analisar o que foi que nós perdemos, aonde foi que nós paramos, para que nós possamos retomar. E aí no versículo 9 ele fala assim, todavia, se alguém não as tem, se referindo a essas virtudes, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos antigos pecados. Esse está cego, só vê o que está perto, é uma demonstração muito clara de que perde a visão à distância, perde a visão de que tudo que nós fazemos aqui, nós estamos reunidos, nós conversamos sobre Jesus Cristo, por quê? Porque Jesus Cristo vai voltar. O que nós cremos é que Jesus Cristo veio e que Jesus Cristo vai voltar. E enxergar a curto prazo, muitas vezes, faz que nós percamos isso de vista, que Jesus Cristo vai voltar. Eu já falei isso em algumas igrejas que eu fui, que, assim, talvez as pessoas mais velhas possam concordar comigo. Eu era acostumado a ouvir os meus avós falando, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. O tempo todo os meus avós falavam isso. Os meus avós eram cristãos. Hoje a gente não escuta isso com tanta frequência. A sensação que nós temos é que muitas vezes a nossa geração perdeu isso de vista. A gente vai vivendo o cristianismo automático e um dia Jesus vai voltar. Isso não deixa de ser o anseio nosso e a certeza da nossa promessa, da nossa salvação. Tudo que nós estamos fazendo aqui é porque Jesus vai voltar. Nós precisamos anunciar o Evangelho porque Jesus vai voltar. E a falta de crescimento faz com que a gente se torne cego, só vê o que está perto. O que é só ver o que está perto? Só o que está ao nosso alcance. A gente acaba perdendo a vista da eternidade. O C.S. Lewis ele fala que os apóstolos eles foram extremamente eficazes porque eles estavam pensando no paraíso, estavam pensando no reino, estavam pensando na eternidade. E de lá para cá, os cristãos têm pensado cada vez menos no céu e mais nas coisas daqui, de modo que se tornaram inúteis. Inútil parece um termo pesado, mas só que muitas vezes nós, de fato, nos tornamos inoperantes, como nós vimos aqui, porque a gente perde o senso do eterno, a gente se apega muito às coisas daqui,
e a gente procura Deus, Jesus Cristo, apenas como um resolvedor de problemas nossos. Um exemplo que eu acho interessante, em Lucas 12, não precisa vocês abrirem, se quiserem ler depois, em Lucas 12, tem a parábola do rico insensato. Ali Jesus está dando uma série de ensinos para o povo. Jesus está falando que ele é o provedor. Na sequência do texto ele fala que devemos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e que Deus cuida de cada um de nós, que Deus está preocupado conosco. Ele está falando, Jesus está pregando, e do nada vem um jovem e fala: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude que o meu irmão divida a herança dele comigo, porque o que o meu irmão está fazendo comigo não é justo, eu preciso que o Senhor resolva isso. A primeira sensação que dá, Jesus está dando uma série de ensinos, e ele chega e simplesmente interrompe como se, o meu problema é muito maior do que qualquer coisa que o Senhor está falando. E muitas vezes nós reagimos assim: Jesus está nos instruindo, Deus está nos instruindo, nós devemos retomar algumas coisas, devemos cuidar do nosso estilo de vida, mas a gente está preocupado com o que nós estamos vendo agora. Deus está falando para você, você precisa orar mais, você precisa dedicar mais tempo à sua vida, à leitura bíblica, precisa dedicar mais tempo às coisas de Deus. E você está pensando assim: não, mas eu preciso alcançar aquela promoção, eu preciso passar no vestibular. Essas coisas são justas, mas o problema é quando essas coisas tomam o lugar de Deus. E nessa situação de Lucas 12, Jesus pega e conta uma parábola para ele. O homem chega querendo que Jesus resolva o problema, e Jesus conta uma parábola. A parábola é do homem que ele era dono de muitas posses, ele tinha uma produção muito grande, e ele percebe que o celeiro dele estava muito cheio, e que ele não ia ter onde guardar tudo que ele produziria. Então o que ele falou para si mesmo? Eu vou construir outros celeiros e vou guardar mais coisas. E aí, depois que ele fez isso, ele ainda falou para si mesmo: muito bom, agora eu posso gozar da vida, eu posso comer e beber. E Jesus fecha essa parábola falando assim: e Deus disse ao homem: nessa noite tomarei a sua vida. E que proveito ele teria de tudo que foi feito? Ali, primeiro chama a atenção uma coisa, que Deus fala: eu vou tomar a sua vida. A vida que nós pensamos ser nossa, na verdade é só um empréstimo. Deus ele vai tomar, porque é dele. Deus vai tomar a nossa vida. E o homem chega para Jesus, interrompe o que Jesus está falando, como se o problema dele fosse o mais importante de tudo, e Jesus ele é sempre mais profundo do que nós imaginamos. A gente chega para Deus por causa da nossa dificuldade, e a gente só vê a ponta do iceberg. A ponta do iceberg chama muita atenção, mas só que o problema do iceberg é o que está embaixo, é aquilo que derruba o navio. E Jesus, ele chega com a ponta do iceberg: o meu irmão não quer dividir comigo a herança. O livro de Levíticos já instruía como deveria acontecer essa divisão da herança, isso era tranquilo. Mas Jesus trata de um problema muito mais profundo com esse homem. A parábola, a gente percebe que o homem da parábola, ele não tinha nem com quem conversar. Em 3 versículos, 6 vezes ele fala consigo mesmo. Ele se parabenizava, ele se aconselhava, ele não tinha nem com quem conversar. Quando a gente perde o senso de eternidade, quando a gente perde de vista Deus e a gente se apega às coisas daqui, a gente perde a noção de tempo e a gente perde a noção das pessoas que estão ao nosso redor. O homem estava absolutamente sozinho e ele dedicou toda a vida dele, e quando ele perdeu a vida, de que lucro ele teve? A gente perde a noção de tempo e a noção das pessoas ao nosso redor quando nós perdemos a noção da eternidade, do que Deus tem para nós. E no versículo 10, ele fala assim: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no 12, por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem, e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Isso aqui se aplica exatamente a nós. Todos nós já estamos, conforme ele fala aqui, todos vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade. Ele só estava relembrando, todos nós já sabemos que nós precisamos ter uma vida com oração, uma vida de oração, nós precisamos ler a Bíblia, precisamos caminhar cada vez mais com Deus no sentido de progresso, mas só que muitas vezes nós negligenciamos isso.
E assim como foi necessário que a igreja do primeiro século se lembrasse dessas coisas, eu acredito que é necessário que nós, hoje, amanhã e todos os dias da nossa vida, nos lembremos dessas coisas, que precisamos relembrar dessas coisas. A nossa vida precisa progredir com Deus. Da mesma forma que você procura um progresso no seu trabalho, você procura um progresso na sua escola, um progresso na sua família, você precisa procurar um progresso em Deus. Precisamos crescer, precisamos amadurecer. E Deus, Ele é uma fonte inesgotável de conhecimento, de amor. Deus sempre tem mais a nos dar. Às vezes a gente até canta algumas músicas, eu quero mais de Deus, mas na verdade o que falta é mais de nós para Deus. Falta nós darmos mais de Deus. Às vezes nós olhamos para Deus e nós falamos, Senhor, eu só tenho a Ti, porque nós já tentamos todas as outras possibilidades e nada deu certo, aí a gente corre e fala, Senhor, eu só tenho a Ti. Mas não, o amadurecimento cristão vai fazer com que, antes de tentar qualquer outra coisa, a gente reconheça que a gente não tem nenhuma outra coisa. A gente só tem a Deus. E o que eu queria convidar vocês nessa noite é fazer uma reflexão justamente sobre isso. Como tem sido a sua vida quando você para olhar nos últimos anos? A sua fé tem progredido? Você confia cada vez mais em Deus a ponto de se entregar, a ponto de conseguir descansar no momento de adversidade? Porque descansar quando está dando tudo certo é tranquilo. Agora, descansar quando parece que o mundo está caindo ao nosso redor, isso é uma coisa que a gente só consegue através do Espírito Santo de Deus em nós. É uma coisa que nós só conseguimos em Deus. Todas essas coisas nós não conseguimos aumentar por nós mesmos. A gente só consegue amadurecer buscando na fonte que é Deus. Deus é a fonte que jorra através de nós. A fonte é sempre Deus. Então, nós temos crescido na fé. O conhecimento acerca de Deus, acerca das coisas de Deus, nós temos crescido. O domínio próprio. Hoje a gente consegue suportar um pouco mais algumas coisas. O amor fraternal, que foi falado aqui no versículo 7, embora não desse uma ênfase. Nós devemos crescer em fraternidade, em amor, em preocupação com o próximo. Isso é consequência do progresso da fé. Se a nossa fé está crescendo, não dá para ser indiferente à pessoa que está do meu lado. Não dá para simpatizar com a pessoa a ponto de não se envolver. Nós precisamos nos envolver cada vez mais com as pessoas. E a resistência, que é a perseverança, tem crescido? Nós estamos conseguindo suportar as coisas cada vez com mais paciência e confiança? A gente percebe que as coisas andam todas juntas. Então, diante de uma palavra como essa, nós precisamos analisar como nós estamos nesses 5 aspectos. Se negligenciamos essas coisas, a gente se torna inoperante e perde de vista a eternidade. E no versículo 9 ele fala que acabamos esquecendo da purificação de antigos pecados. A verdade é que, se não há crescimento, se a gente não está caminhando para frente, a gente está caminhando para trás. A gente se esquece da eternidade e a gente se esquece da purificação de antigos pecados. Coisas que nós já superamos, dificuldades que nós tínhamos e nós já superamos, voltam e ganham força, porque a gente negligenciou alguns aspectos como esse. No versículo 12 fala que a gente precisa retornar. Independente de como nós estamos, eu gostaria que vocês fizessem uma autoanálise sobre o progresso, sobre a maturidade. E tirar da nossa cabeça a questão de uma obesidade espiritual, no sentido de que eu já recebi o suficiente, que eu não preciso mais buscar, eu não preciso de mais nada. Agora eu vou só sentar e vou receber. A verdade é que a palavra de Deus, ela nos instrui que a vida cristã é sempre ativa, sempre tem o que fazer, sempre tem o que receber. A gente só precisa se colocar em uma posição para receber. A posição de devoção, de entrega a Deus, de confiar no que Deus tem para nos instruir. Muitas vezes a gente fica no S ao cubo, não sei se vocês já ouviram, que a gente pensa assim, eu sou salvo, então eu fico sentado e sossegado. A gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa caminhar. Amém? Vamos fazer uma oração? Deus Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Deus, eu te peço que a Tua palavra nos faça sentido, Pai, que o Senhor guarde em nosso coração, Deus, e que o Senhor nos ajude, Pai, a corrigir o que precisa ser corrigido, Deus.
Por favor, Senhor, eu te peço, transforma o que precisa ser transformado, Pai. Cura o que precisa ser curado, Senhor. Restaura o que precisa ser restaurado, Deus. Senhor, eu te peço que o Senhor aumente a nossa fé, Pai. Assim como os teus discípulos pediram, Senhor, aumente a nossa fé, Deus. Eu te peço que o Senhor nos ajude, Pai. Ser pessoas mais amorosas, Senhor. Ser pessoas mais resistentes. Ter domínio próprio, Senhor. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos torne cada dia mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Coloque em nós, ó Pai, sede da Tua palavra, Senhor Jesus. Um desejo, Pai, por orar, por falar contigo, Senhor. Eu te peço, Deus maravilhoso, que o Senhor esteja nos incomodando quando nós estivermos negligenciando, Pai, o relacionamento contigo, Deus. Te peço perdão, ó Pai, pelo período que muitas vezes nós ficamos estacionados, Deus. O período que nós ficamos centrados em nós mesmos, Deus. Nos perdoa, ó Pai. Que nós não sejamos inoperantes, Deus. O Senhor nos chamou, ó Pai, para ser mensageiros do Rei, Deus. E o Senhor está à porta, Pai. O Senhor já está para retornar. E nós precisamos proclamar o Teu reino, Deus. Eu te peço, nos fortaleça, nos dê estratégias e formas de fazer isso aonde quer que nós estejamos, Senhor. Que nós sejamos missionários aonde nós formos, Deus. Obrigado por tudo, obrigado pela Tua fidelidade, Deus. Obrigado por Tua misericórdia, Senhor. Obrigado pelo quanto o Senhor é maravilhoso, Deus. Eu peço que o Senhor abençoe essa igreja, que o Senhor abençoe o pastor, Deus. Que o Senhor esteja guiando a liderança, Pai. Que cada dia mais, Senhor, todos que fazem parte dessa comunidade, Senhor, sejam mais parecidos com Jesus Cristo, Deus, e que cada vez mais fiéis à Tua palavra, Deus. Obrigado pela vida deles, Senhor. Obrigado por tudo. Amém.